Da onde é que eu vim? Eu vim do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca desde que eu nasci, né? Basicamente. E, bom, eu venho de família classe média, né? Estudei na Tijuca uma parte da minha vida. Tijuca é um bairro lá da zona norte do Rio, né? Onde minha mãe e minha avó todos moravam. Meu pai, inclusive, veio de lá, da Tijuca, que é um bom bairro, né? Não um bairro ruim. Tem gente que fala que é a zona sul da zona norte. E lá eu estudei minha vida inteira até os 12 anos, né? Com essa idade eu fui lá para morar com meu pai. Meu pai, ele começou do zero, né? Ele teve uma carreira bem promissora no ramo de arquitetura, né? Abriu o escritório dele bem cedo, através de uma obra que ele fez primeiro, que era a Fundição Progresso, que é uma casa de show muito famosa lá no Rio. E a partir desse grande projeto ele ficou famoso e ele abriu o escritório dele. E aí daí ele começou a fazer vários prédios e ele foi morar lá num bairro bom lá do Rio de Janeiro, que é Ipanema, um bairro até conhecido até internacionalmente, né? Tem a Garota de Ipanema, tem o Vinícius de Moraes, tem tudo isso. E aí fui morar com ele a partir dos 12 ou 14 anos, acho que foi com 14 anos. Mudei da Tijuca para um colégio em Botafogo, que era o PH, né? Era bolsista desse colégio, aliás. E aí minha história começou aí, né? No Rio de Janeiro, a família inteira do Rio de Janeiro. Comecei na Tijuca, depois fui para a Zona Sul, que mudou um pouquinho a maneira, não sei, de viver, né? E aí eu prestei, né, a arquitetura também na faculdade, meio que a exemplo dele, né? E aí eu fui seguindo esse ramo de arquitetura até achar uma coisa mais interessante aí que me despertou naquela época, né? Que era, acho que o grande exemplo do meu pai não era a arquitetura em si, mas era ele ter feito do zero, né, um escritório, ele ter empreendido, ele ter acreditado no sonho. Era o que eu peguei de verdade do meu pai, não era... Eu gosto de arquitetura, né, eu trabalho com o mercado imobiliário em si, nunca deixei de trabalhar, acho que nunca vou deixar de trabalhar, então a arquitetura me dá essa visão de estética, de criar. Então acho que muito me somou, mas o que o meu pai de verdade me passou foi essa questão de empreender, de correr atrás, e eu vi sempre nele essa questão de garra, de ir atrás dos objetivos, crescer, né? E acho que sempre foi natural isso para mim, por isso que eu comecei bem novo a empreender, né? E aí a minha entrada no mercado de turismo foi justamente uma oportunidade que eu vi lá na Copa, né? O Rio de Janeiro ia passar por 2 grandes eventos. E naquela época eu tinha, além da arquitetura, eu também era corretor imobiliário, né? Porque essa história de corretor imobiliário era basicamente porque eu tinha que saber vender, né? Quem empreende tem que vender seu serviço, seu produto, então eu tinha que aprender de alguma maneira, eu vi a primeira porta, né, que tinha a ver com arquitetura de certa maneira, então fui ser corretor, tirei o CRES, né, que é a licença aí de corretor, só que aquele ano o mercado imobiliário tinha parado assim no Rio de Janeiro, a gente estava passando pelo início da recessão, então todos aqueles imóveis que vendiam se pararam de vender. Aí foi nessa mesma época que entrou a Copa do Mundo, né? E aí essa Copa do Mundo que é onde eu comecei a entrar no mercado de turismo, porque eu vi aquilo como uma oportunidade, né? E aí tava eu e um colega de faculdade, a gente resolveu fazer um plano de alugar apartamentos na Copa, né? E a gente alugou 6 apartamentos, né? Tirou um dinheirinho, né? Foi até bom. E aí eu tinha muito essa visão, né? De crescer negócio, eu lia muito livro sobre isso. E eu falei para ele, olha, não vamos pegar 6 apartamentos na Olimpíada, vamos fazer 1000, né? Porque a gente, depois da Copa, via que tinha um grande evento aí pela frente que ia ser muito maior, ia ser na cidade do Rio de Janeiro inteira, né? Ia ser vários países, não 32. Então eu falei assim, olha, vamos nos preparar e vamos pegar 1000 apartamentos. Porque vamos pegar nada de 6, né? Vamos pensar grande. Essa era o meu lema. É um caminho muito vasto, né? Porque daí até alguma coisa dar certo é muita luta. E a gente foi, né? Apostou tudo na empresa, eu já tinha vários estágios, né? Desde sempre eu comecei a trabalhar. Trabalhei inclusive no escritório do meu pai e juntei um dinheirinho, né? Que depois de muito tempo trabalhando era um dinheirinho que dava para abrir alguma coisa, comprar umas mesas, pagar os primeiros salários lá dos estagiários que começaram a trabalhar com a gente. Eu e meu amigo, a gente foi morar em Copacabana, né? A gente alugou um escritório velho pra caramba, que era, na verdade, um apartamento, que a sala era toda detonada.
e a gente montou lá a nosso primeiro escritório, na sala desse apartamento. Morava no apartamento, né? No quarto, e aí se vestia e ia trabalhar. Aí começava, antes da Olimpíada, a gente alugava alguns apartamentos na alta temporada no Rio, também no Réveillon, Carnaval, mas o nosso grande plano e foco era para a Olimpíada. É onde a gente traçou um plano, né, para alugar esses 1.000 apartamentos e ser a maior empresa de temporada, né, de hospitalidade lá do Rio de Janeiro. E aí fomos conseguindo alugar alguns apartamentos, dava para manter, né, não sobrava muito dinheiro, essa é a verdade, o custo do apartamento era caro, porque era Copacabana, tinha salários, tinha energia, tinha um monte de coisa, mas a gente sabia que naquele momento era manter a empresa no foco nas Olimpíadas, né, porque eram aluguéis muito maiores, né, a gente estava falando de pessoas pagarem R$ 1.500 a diária, R$ 2.000 a diária, num grande evento como esse, e você alugar os montes. Então era uma maneira de você dar uma grande tacada, e isso que a gente almejava. Então a gente começou o grande planejamento para as Olimpíadas já em 2015, né? Que a Olimpíada ia ser 2016, a gente, né, já tinha perspectiva, né, por ter falado com outras pessoas que trabalham nesse ramo, que a gente ia alugar propriedades já em janeiro de 2015, né? Ia começar a receber essas tão sonhadas reservas olímpicas, que eram reservas de 20 mil, se duvidar, 30 mil reais. E aí fomos lá, né? A gente apostou tudo nisso, janeiro estava lá, tentou alugar, não alugou, essa é a verdade. Fevereiro também não, março também nada de alugar para as Olimpíadas, né? E como eu só focava nisso, meu sócio ainda mantinha o negócio lá de temporada, né? E ele começou a desandar, porque eu tinha que trazer as reservas da Olimpíada, né? Então não estava trazendo, e a gente tinha mais gastos, né? Começou a investir mais, contratar mais gente para isso, e aí começou a acabar o dinheiro lá que a gente tinha dimensionado. Essa parte aí foi bem difícil, né? Porque a gente olhava lá para a conta da empresa, entrava dinheiro, saía dinheiro, ficava naquele próximo ao zero. E naquele momento eu achei, cara, vai dar errado, né? Vou ter que voltar para casa do meu pai, vou ter que falar para ele que tudo que eu falei que ia fazer não vai fazer, e meu pai naquele momento não era a favor, né, desse negócio que a gente tinha aberto. Então aqueles momentos eram de muita dúvida, assim. Eu não sabia se realmente ia dar certo. Na verdade, eu achava que ia dar errado, essa é a verdade. Mas a gente estava lá em julho, né? A gente já sem dinheiro, já sem muita perspectiva, né? Mas ainda lutando. E aí a gente conseguiu, né? Ligou um cara lá na empresa falando inglês. E aquela foi a venda que salvou a empresa, de verdade. Sem aquela, a gente não conseguia pagar o salário no final do mês. E aí ligou um cara lá, o David, né? David Mazur. O nome dele é um britânico. O cara já estava na, sei lá, 70ª Olimpíada, né? Um cara de 60 anos, né? Já estava desde sempre indo aí, Olimpíada. Eu atendi o telefone e na hora eu era o único da empresa que falava inglês. E aí eu tive que falar, David, vamos lá, aluga com a gente, é isso aí, né? E naquele momento ele estava ligando de outra parte do mundo, né? Não sabia se podia estar caindo num golpe, né? Que essa coisa de Brasil era complicado. Mas eu consegui passar a confiança para ele, deu tudo certo, transferiu lá no PayPal e aquele dinheiro salvou a empresa, né? Aquilo foi importante. E aí, depois do David, a gente começou a acertar, né? Parece que as reservas que eram de janeiro começaram a acontecer em julho, né? E aí a gente começou a alugar, caiu uma aqui, uma ali, né? E aí foi quando a gente fez um grande pacote para o Comitê Olímpico Francês. Foram vários apartamentos, né, para várias pessoas que dão assistência para os atletas na Olimpíada. A gente alugou diversos apartamentos para o Comitê Olímpico Francês e até alugar para eles foi a melhor coisa, né? Porque primeiro eu não tinha os apartamentos, mas falei que tinha, né? Mas meu falar que tinha era que eu ia arrumar, e arrumei de verdade, e graças a Deus deu tudo certo. E quando a gente fechou com eles, a gente ganhou nome, e aí começou a fechar com várias empresas, o maior jornal japonês, que é a Mainichi, a gente fechou com a BMW, Bradesco, Samsung, Adidas, né?
vários clientes grandes, além disso, vários apartamentos para turista. A gente estava no topo, né, das reservas, pela Booking.com também. E a gente passou de quase quebrado para realmente líder do mercado, coisa que ninguém acreditava, né? Eu lembro que teve uma empresa de um chinês, né? Acho que é uma das maiores empresas do mundo, essa é a verdade. A empresa que faz o WhatsApp da China, que é o WeChat, né? Então, uma grande empresa de tecnologia, como se fosse digamos, a Apple, né? da China, assim, nesse sentido, o Facebook, né? E aí o dono da empresa, quando chegou aqui no Brasil, olhou para minha cara. Eu era mais jovem do que eu sou hoje, né? Eu tô quase 30, mas naquela época eu tinha 25, 26, né? Ele quase, caramba, eu coloquei esse dinheiro todo na mão desse moleque, né? E eram vários apartamentos que eles alugaram, por sinal, esses chineses. E aí a gente terminou a Olimpíada bem, né? A gente terminou muito bem, né? Como escritório lá na Rua das Olimpíadas, 40 funcionários, diversos apartamentos alugados, a gente fez nosso nome. E aí ficou a dúvida se a gente continuava isso ao redor do mundo. E aí eu decidi que não, queria ficar no Brasil, né? Não queria rodar o mundo atrás de Olimpíada, Copa, senão ia ser aquela montanha-russa que foi. Apesar de ser compensatório, você fica muito tempo atrás de um grande evento, adrenalina mil, e eu queria ficar aqui. E aí foi nesse momento que eu encontrei esse modelo que hoje eu divulgo com muita força no Brasil, né? E foi 2016, né? Quando acabou as Olimpíadas, meu pai, ele é arquiteto, né? Como eu falei, ele me chamou para ver um projeto dele lá em Angra dos Reis, né? E eu fui lá, né? Estava disponível, fui lá acompanhar meu pai. E nesse projeto ele tinha desistido de fazer casas, né, de alto luxo, né? Angra dos Reis, para quem não conhece, é um lugar de alto padrão, tem casas de milhões de reais, né, casas belíssimas. E ele desistiu de fazer esse projeto para fazer um outro projeto que era do sistema de propriedade compartilhada. E aí que eu não sabia como é que funcionava esse sistema, e eu perguntei, poxa, que história é essa de propriedade compartilhada? Me explica. E ele falou assim, Vinícius, basicamente, em vez de você ter uma casa inteira em Angra, né, se você só vai 4 vezes no ano, 2 vezes no ano, você compra a fração de 2 semanas ou 4 semanas no ano e tu paga muito menos, né? Nesse momento eu já fiquei, poxa, isso já é muito bom. Eu fiquei, uau, né? Você, em vez de pagar milhões, você vai pagar bem menos, né? 1/10 do valor. E aí quando ele me falou de outra coisa que me deixou de queixo caído, que era você não precisar usar só em Angra. Ou seja, aquela tua casa você podia utilizar em vários lugares do Brasil e do mundo, né? Então você não comprava uma casa, você comprava diversas casas. Você comprava uma propriedade de cada lugar do mundo, né? E aí quando ele me explicou isso, eu falei, olha, isso aí eu tenho que ir atrás, né? Eu tenho que saber o que é isso, como é que funciona, adorei, né? Tem a ver com o turismo que eu já praticava essa questão de trazer e unir famílias, né? Era o propósito da minha outra empresa. E aí eu falei, olha, que interessante, vou seguir esse caminho, vamos ver no que dá. E aí eu fui em 2017, já pesquisando muito, fui na AditShare, que é um grande evento. Dali eu conheci muita gente que hoje, né, são companheiros meus, mas lá foi meu início, né, nesse mercado, que foi na Adit, onde eu conheci pessoas que me deram a oportunidade de começar como eu queria, né, que é vendendo esse produto para entender melhor. E aí fui eu lá vender como consultor numa das salas de uma dessas empresas lá em Gramado. Fiquei 6 meses em Gramado para justamente aprender, né, fazer um estágio e por coincidência me remunerava bem, né? E aí daí que eu vi esse mercado e decidi montar uma empresa que divulgasse isso pela internet, que não existia, né? Eu acho que o pessoal lá da própria Adit, né, me chamava de maluco, que isso não ia dar certo, que venda pela internet não existe, a venda tem que ser naquela sala de vendas, como todo mundo conhece, né? Ou ainda se não passou, vai ver que é um oba-oba, né? Você entra lá numa sala, enfim, se você ainda não entrou, você vai saber o que é.
E era a única maneira de se divulgar esse produto. Por isso que ele não é nada conhecido, ele nunca apareceu na TV, nunca apareceu em revista, porque era do interesse de todo mundo que você descobrisse só dentro da sala de vendas, né? Esse era o interesse da grande indústria. E para mim uma coisa tão boa, que fazia tanta revolução, que era um mecanismo tão importante da nossa época e tão sustentável, tão atrelado e alinhado com a economia compartilhada, né? Que fazia realmente pessoas viajarem mais, né? Como efeito colateral, eu achei que, poxa, eu poderia ser essa pessoa que pudesse trazer mais informação para esse mercado, principalmente de pessoas que adquiriam, né, e não sabiam que estavam adquirindo. Então, só por divulgar, eu senti que eu poderia fazer um impacto real nesse mercado e na vida dessas pessoas, né? Não precisava ser algo escondido, e sim algo, de repente, revelado, potencializado. E aí que eu comecei a história da propriedadescompartilhadas.com. Começou aí, nessa minha vontade de divulgar esse modelo no Brasil, né? E outros preceitos da empresa, né, que eu imaginei era fazer isso pela internet, né? Eu via que o mercado estava todo vendendo de forma offline e que a internet está aí desde 2001, desde 99, desde 2010 com muita força. E por que não ser usada como arma para divulgar esse modelo? Esse sistema que, na minha opinião, é um sistema incrível, é um sistema inteligente, é um sistema que você reduz custos. Para mim era óbvio que era o melhor veículo para se divulgar, e por isso hoje a Propriedades Compartilhadas, que essa empresa, ela tem pode ser que mude, né? Pode ser que a gente abra uma loja no shopping, não sei. Mas hoje é só pela internet, isso faz grande diferença. A pessoa pode ver do conforto da casa dela, a pessoa tem acesso à informação, tem acesso à transparência, ela tem redução de custo, né, que acaba, na hora dela adquirir a propriedade dela, ela tem benefícios, economias, pelo custo que ela gera, só de estar adquirindo pela internet. Hoje o nosso processo, pelo que eu já comparei com todos, é o mais econômico, né? Creio que um dos mais transparentes também. Porque tudo que a gente apresenta tá lá, tá gravado, tá no site, tá... inclusive nossos consultores, quando eles atendem nossos clientes, está tudo gravado, né? Então é a maneira da gente controlar exatamente o que a gente passa. Nossa missão é essa, passar a informação 100% verídica, 100% transparente, como realmente esse sistema né? Não precisa enfeitar o pavão, né? Já é algo muito bom para você aumentar do que já é. Então a gente fala exatamente o que é o modelo e mesmo assim é algo incrivelmente bom, né? Então nossa ideia é sempre apresentar essa clareza e divulgar para muito mais pessoas. Olha, eu acho que o futuro dessa modalidade é acompanhar o que é nos Estados Unidos. E além disso, superar. Acho que os Estados Unidos e a Europa começaram muito recente nesse modelo, enquanto a economia compartilhada não era nem discutida, não existia nem essa palavra, se duvidar. Então, acho que o Brasil, como passou por crise, né, e esse é um mercado que cresce na crise, eu acho que vai ser consideravelmente uma forma muito importante do brasileiro tirar férias. Eu acho que, primeiro, a casa de férias vai se extinguir, né? Ninguém mais vai querer ter um patrimônio lá parado que vale milhões, milhares de reais, centenas de milhares de reais para dar problema, para dar despesa. Eu acho que o sonho da segunda residência já é algo do passado, a partir desse ano, né? E a propriedade compartilhada vai tomar esse lugar de você ter uma casa de veraneio, só que de uma maneira 1000 vezes melhor. Você paga bem menos para adquirir, você paga bem menos para manter, você tem muito menos dor de cabeça, você tem mais serviços, porque em geral esse tipo de propriedade ele traz serviços hoteleiros, porque a conta fica barata, né? Não é porque não dá para ter numa casa tradicional de veraneio, só que quando você coloca numa casa tradicional de veraneio serviço de hotelaria e paga por ela o ano inteiro, fica muito caro, fica 3 mil, 4 mil condomínio, né? Isso para uma segunda residência que você não usa tanto já fica pesado. Agora, quando entra em propriedade compartilhada, começa a ser interessante. Por isso que ele agrega muito mais serviço, né? Além da própria residência, né? Os serviços de hotelaria,
e tudo mais. Você não tem dor de cabeça se quebrou alguma coisa, você não fica sabendo, tem uma administradora. E aí, com certeza, substituiu essa vontade da segunda residência. E quando a gente fala de viajar com família, né, quando as acomodações que têm conforto, infraestrutura necessária para a família, esses resorts costumam ser caros, não é barato. Uma diária para 5 pessoas, 4 pessoas num resort é 800, R$1.000 a diária, chega até mais, né? E quando você tem uma propriedade que você substitui esse custo de aluguel, começa a ficar muito interessante você viajar por esse sistema, né? E é um sistema que funciona há muito tempo, né? Está em constante evolução. Aqui no Brasil a gente já teve uma lei, em 2018 a gente teve a aprovação desse modelo aqui no Brasil, né? Não quer dizer que antes disso não funcionava e era ilegal, mas a partir de 2018 a gente teve um marco regulatório para esse modelo de propriedade compartilhada, que termo técnico é multipropriedade. Então tudo isso, né, com a crise, com o avanço do conceito de economia compartilhada, de sustentabilidade, com essa lei o Brasil com certeza vai ampliar muito esse mercado e com certeza a gente vai ter mais benefícios para quem quiser adquirir. E a gente está aqui na nossa missão de todo dia, né, toda semana, todo tempo gerar conteúdo e divulgar o que esse mercado realmente é. Porque a gente sabe o impacto que traz na vida da pessoa. Ela vai viajar mais, ela vai ser mais feliz, ela vai ter férias de qualidade e por isso que a gente acredita muito nesse canal, né, como transmitir para mais pessoas um modelo que tem só a crescer aqui no Brasil. Olha, acho que não existe nenhum modelo que dê tanta economia como esse, né? Quando a gente fala de economia não é 20%, 30%, é 80%, 90%. A gente vive fazendo comparação, né? Que uma semana, às vezes, que a gente vai ver R$8.000, R$10.000, 5.000. E aí, quando você usa esse modelo, você gasta bem menos, né? Você gasta 800, às vezes nada quando você vai para o teu hotel. E é um patrimônio, né? A gente fala, eu brinco que você pega o dinheiro de uma conta e transfere para outra, que se duvidar rende mais, né? Porque quando você tem um patrimônio, ele está lá para valorizar, né? E aí quando você não puder utilizar esse patrimônio, você aluga também. Então a flexibilidade é grande, a economia é grande. Então você deixa na tua conta, valoriza, vai ficar para os seus filhos no futuro, você vai viajar a beça, seus filhos vão viajar a beça, e daqui a pouco tá para os seus netos, e essa conta se pagou não uma vez só, mas em 5 vezes, não só financeiramente, mas em momentos, né? Eu falo que tem uma coisa que não tem preço, que é momento, e com certeza esse modelo dá muito mais disso. Então a gente está aí para viver, está aí para curtir. Se a gente tiver alguma coisa que incentive a gente, com certeza a gente vai ter mais disso que é tão importante para a gente, que faz o que a gente é. São os momentos que a gente passou, os momentos com os nossos familiares, momentos de relaxamento. É para isso que a gente trabalha tanto, né? Não é para só pagar a conta, é para curtir também. Então, se a gente tiver algum sistema que vai estar lá batendo na nossa porta, olha, você tem tantas semanas no ano para você curtir, para você viajar, com certeza a gente vai ter mais disso, que é muito importante para a gente.